Vamos dar início a uma solução de um problema que fala sobre a tabela verdade, mais precisamente sobre o cálculo do número de linhas da tabela verdade. E a gente vai resolver esse problema de duas maneiras. Primeiro vamos ler o enunciado da questão. É uma questão do concurso para a Prefeitura de Irauçuba, Ceará, professor de ensino fundamental, a prova 01, concurso da Consulpan do ano de 2022, questão 19. A questão diz o seguinte: uma certa proposição tem a seguinte estrutura: P implica em Q ou R. O número de linhas da sua tabela verdade é de item A, 4 linhas, B, 6 linhas, C, 8 linhas, D, 10 linhas. Bom, vamos resolver essa questão de duas maneiras. A primeira maneira de resolver esse problema, eu vou chamar aqui de primeiro método, seria a solução na forma mais bruta possível, na forma mais braçal possível. A gente quer saber o seguinte: só existem duas situações, verdadeiro ou falso, então eu vou colocar aqui três proposições que ele me deu. Quais são as proposições? São as variáveis que ele está dando aqui, ó. P, Q e R. Então eu vou escrever as três. P, Q e R. Agora, nós vamos colocar as condições possíveis entre verdadeiro ou falso para as três proposições. A primeira consideração que eu vou fazer é a partir de verdadeiro. Seria verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A segunda situação, verdadeiro, verdadeiro, falso. A terceira, verdadeiro, falso, verdadeiro. Depois, verdadeiro, falso, falso. Depois, falso, verdadeiro, verdadeiro. Depois, falso, verdadeiro e falso. Depois, falso, falso e verdadeiro. E por último, as três situações, todas falsas. Se nós contarmos, nós teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então é óbvio que a resposta seria a letra C. No entanto, resolver uma questão desse tipo levaria bastante tempo. Imagine uma situação que você tenha mais preposições, ou seja, mais letrinhas, mais variáveis. Então existe uma maneira pouco mais eficiente de resolver, que eu vou chamar aqui de segundo método. E que esse método a gente vai precisar do seguinte: como no caso eu tenho duas possibilidades, que no caso é verdadeiro ou falso, nós vamos atrelar isso a número 2. O número de preposições eu vou chamar de nzinho. E ele vai ficar elevado aqui, o 2 elevado a ele. E isso vai ser exatamente igual ao número de linhas que eu vou ter para a minha tabela verdade. Então, nesse nosso caso aqui, vamos lá. Quais são o número de preposições que eu tenho? Eu tenho P, Q e R. Portanto, nós temos três proposições possíveis. Então, nesse caso, o número de linhas da minha tabela vai ser igual a 2 elevado a 3. E nesse caso aí, vai me dar 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 8 o quê? 8 linhas. E assim a gente resolve esse problema
mais uma vez, só que agora utilizando essa equação, né, contando que o número de linhas é igual a 2 elevado ao número de preposições.